Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pedro, trazendo para vocês aqui mais um vídeo no nosso canal. Hoje vai ser a nossa aula 4 do nosso mini curso sobre Forex. Hoje eu vou falar para vocês sobre pontos de interesse, o nosso famoso POI. Quero abordar basicamente com vocês áreas institucionais e order block. Vou explicar levemente como diferenciar uma coisa da outra, ok? Então vamos lá. Nas últimas aulas eu ensinei para vocês como os bancos literalmente manipulam o preço, como os detentores do dinheiro são quem controla o mercado, eles manipulam o preço, eles têm a liquidez, eles têm o dinheiro. Falei para vocês sobre mitigação e também sobre como o mercado está em constante desequilíbrio, e isso também tem muito a ver com pontos de interesse. E falei também sobre estrutura, tanto de alta quanto de baixa, e como o mercado é literalmente movido por estruturas. E eu também queria lembrar vocês, pessoal, que esse mini curso tem o intuito de ajudar vocês a estarem negociando por conta própria, ensinando vocês aqui nesse mini curso até o final dele, desde o básico até fundamentos do avançado, para que vocês consigam estar analisando e operando por conta própria, de qualquer lugar desse mundo afora que vocês estejam. Lembrando também, pessoal, que esse mini curso ele está bem completinho, porém tem muitas coisas que a gente só passa para os nossos alunos do Alpha Academy, por exemplo, coisas mais avançadas de Wyckoff, de estrutura, de pontos de interesse, a gente só passa para os nossos alunos, ok? E também sobre análise de mercado e coisas do tipo. A gente passa mais lá na nossa comunidade, ok? Mas então vamos para o vídeo. Primeiramente, o que é um POI? POI nada mais é do que ponto de interesse, certo? Ponto de interesse nada mais é do que uma área, um local em que você quer negociar. Então você tem um ponto de interesse, você identifica ele, e é um local onde quando o mercado chega, você quer pegar entradas, você quer comprar, você quer vender, depende do seu POI, ok? Obviamente, se está no mercado de alta, seus POIs vão estar nas baixas, nos fundos, para você comprar e levar o preço mais para cima. Se o mercado está na baixa, você vai querer ter POIs nos altos para vocês venderem o preço mais para baixo, certo? O ponto de interesse é criado, galera, a partir do momento que a instituição precisa se posicionar no mercado. Falei para vocês sobre como a instituição move o mercado e tal, sobre como elas vendem para depois comprar. Isso tem muito a ver com ponto de interesse. Então, suponhamos que a instituição aqui tem, estamos na estrutura de alta, e aqui temos padrões de varejo, e a instituição quer manipular esse varejo para depois subir. Então, o que ela faz, literalmente, ela vende e em seguida ela compra. Ok. E como eu expliquei para vocês na última live, vamos botar um número fictício. Eles vendem aqui X contratos, vamos botar aqui, vamos botar 8 bi. Depois compram uma quantidade maior, vamos botar aqui, sei lá, 12 bi. O mercado sobe muito. Por que o mercado sobe, galera? Pela questão do desequilíbrio. Se o mercado tem mais compradores, mais dinheiro no lado dos compradores, existe um desequilíbrio na oferta e na demanda. Ou seja, o SDCAD vai subir, porque tem mais pessoas ou mais dinheiro comprando dólar do que o CAD. Logo, o dólar se valoriza em frente ao CAD. Beleza, a partir do momento que a instituição chega a um determinado alvo, ele tem que voltar para mitigar. Por quê? Porque esses 8 bi estão em perca. Então, eles fecham parciais dessas compras e retrocedem o mercado. Na verdade, isso é a grosso modo, tá, pessoal? Tem mais coisa aí por trás disso. Então, eles voltam ali para mitigar suas posições em perca naquela área daquela vela institucional. Deixa eu desenhar aqui uma linha reta. Ok. Então, eles voltam ali para mitigar suas posições e, novamente, continuam fazendo, vendendo, para depois comprar e criando novas estruturas. Boom. Até chegar nos seus alvos finais. Vendem para depois comprar, até chegar nos seus alvos finais. Boom. Aqui. E como a gente pode estar negociando isso, galera? Como a gente pode estar ganhando dinheiro com isso? Sabendo identificar da forma correta esses pontos de interesse, correto? Eu vou ensinar para vocês aqui como vocês vão identificar um assad e como vocês vão identificar um order block. Como assim, Pedro? Tem diferença? Tem. Quero que vocês identifiquem assad como uma área, uma região. E o order block como algo mais refinado, como um lugar mais específico, ok? Suponhamos que aqui é a sua estrutura de baixa. Quero que você identifique como uma região a sua SAD e como uma área, um lugar específico do seu ponto de interesse, o seu order block. Então essa é a diferença. A SAD a gente trabalha mais com essa área aqui grandona. O order block a gente trabalha mais com algo específico. E o order block geralmente ele tem manipulações e coisas do tipo. A SAD geralmente é uma área que sobe, depois desce. O order block geralmente ele manipula ali algo, você consegue ver essas manipulações. Você consegue ver um engolfo, algo mais limpo muitas vezes.
mas você também consegue ver esses engolfos limpos na side. O importante do engolfo, galera, tanto na side quanto no order block, é o quê? Que ele tenha criado nova estrutura. Por exemplo, suponha que você está no mercado de alta e você tem aqui o engolfo. Esse engolfo é válido porque ele criou agora um novo topo. Boom. Agora você volta aqui e você tem isso daqui, um engolfo, porém, esse engolfo não criou um novo topo. Então, quando o mercado retrocede aqui, você não quer negociar isso. Por quê? Porque ele não é válido. O ponto de interesse ele só é válido combado com estrutura. Então, você tem que combar a estrutura com o POI. Então, a partir do momento que você tem a sua estrutura, você consegue identificar o seu POI. Se você não tiver uma estrutura bem marcada, você não vai conseguir marcar o seu POI, beleza? Pessoal, e se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar o que vocês têm de comentar, dicas, coisas que podem ser melhoradas, coisas que vocês estão gostando. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais, pessoal, que isso nos ajuda muito. Então vamos lá. Uma side é criada pelo seguinte momento. Então vamos lá. Uma side, pessoal, geralmente é uma área maior. O order block é uma área mais específica. Como a gente identifica isso? Suponhamos que você tem uma estrutura aqui de baixa. Aí você tem o mercado subindo, subindo, subindo. Aí lá em cima você tem o mercado lateralizando, o mercado faz algumas manipulações, logo em seguida você tem o mercado caindo fortemente. Boom, cai. A diferença da SAD para o order block é, o order block geralmente ele fez algo, ele manipulou pessoas, ele tirou grana aqui desses topos. Os padrões, boom, boom. A SAD, ela geralmente é uma área, por exemplo, ela é uma área onde a instituição comprou para depois vender, uma área maior, assim. Por exemplo, aqui a gente tem várias velas aqui dentro e o order block a gente tem uma área mais específica aqui dentro, essa área menorzinha aqui, ok? A SAD vai ter essa área maior. A gente identifica isso no mercado mudando os times. Por exemplo, quando você tem um POI maiorzão, quando você só vê aquela, por exemplo, aqui, deixa eu desenhar. Você, por exemplo, está na estrutura de alta, você só vê esse movimento maior aqui, grandão, logo em seguida você vê isso aqui e o mercado subindo. Provavelmente isso aqui é a sua SAD. Agora, se você tem algo menor aqui, aqui assim, porém, você consegue ver algo assim, algumas velinhas assim, e você consegue ver que ele manipulou algo, que ele fez a manipulaçãozinha e logo em seguida teve o engolfo. Provavelmente esse aqui vai ser o seu order block mais refinado. Esses order blocks mais refinados vai de estrutura para estrutura, mas eles estão vistos geralmente em times menores. Por exemplo, se você pega um time diário, a sua SAD você vai provavelmente ver ela no time diário para cima, por exemplo, 2 dias, 3 dias, uma semana, 2 semanas. Se você tiver na estrutura diária também, os seus order blocks você vai vir em times menores. Por exemplo, no diário, pode ser um exemplo também, ou 4 horas, 1 hora, até mesmo 15 minutos. É ali que você vai estar refinando os seus order blocks. É uma área mais refinada. A sua SAD é uma área maior. É uma área que abrange também o order block. Então, acontece que o preço muitas vezes busca a sua SAD e não toca no seu order block. E você fica ali só literalmente olhando o preço ir sem você e você não entende literalmente nada. É porque ele tocou na zona válida, porém não era a zona que você estava de olho, porque você não entendia isso que eu passei para vocês hoje. Porém, a partir de hoje vocês vão entender. Ok, vamos nos basear então nessa estrutura do STK, deste fundo até este topo. Porque ele criou um novo topo com relação a este topo anterior. Correto? Ele fez uma quebra de estrutura. Então a nossa estrutura basicamente seria high high, high low, high high. Então a gente teria que buscar pontos de interesse aqui nessas áreas, refinamentos ou áreas maiores. Ok? Repare que o preço nunca chegou lá no extremo, onde muita gente queria. E o pessoal fica se perguntando até hoje por que não chegou lá. Seguinte, pessoal, porque ele não buscou o seu ponto de interesse mais extremo, ele buscou só a sua SAD maior. Como você identifica isso? Lembre, a SAD você quer buscar o último movimento de venda antes da compra. O order block você vai procurar algo mais refinado ali dentro, certo? Então a SAD geralmente você procura em times maiores, o refinamento em times menores. Então o refinamento aqui, se a gente fosse procurar, a gente teria que descer um pouco o time para ver aonde foi ali a manipulação, o que o time menor fez. Então, por exemplo, se eu botasse aqui no 4 horas, eu conseguiria ver algo como manipulações de fundos, logo em seguida engolfando e jogando o preço para cima. Ok, então essa seria a nossa área mais refinada. Esse seria o nosso order block. Só que repare que ele nunca chegou lá. A gente poderia ter essa área aqui e talvez até mesmo marcar 2 order blocks, talvez essa segunda área aqui. Só que o preço nunca chegou lá embaixo, ele nunca foi lá embaixo, o preço subiu muito antes. Por quê? Porque ele tocou na nossa SAD. Um jeito de descobrir isso, galera, você está vendo essa área aqui, né?
que eles veio, andou de lado, depois simplesmente vendeu fortemente e logo em seguida comprou. Então você pode estar procurando um engolfo aqui dentro, tentar procurar uma vela aqui dentro, uma vela aqui mais escondida com esse movimento. Então provavelmente isso vai ser semanal ou 2 semanas. Então vamos lá para o semanal. Vamos por 2 semanas primeiro, depois a gente refina por uma. Ok, 2 semanas, pessoal, a gente já pode ver, reparar que a gente tem aqui nossa site. A gente tem então nossa última área onde eles venderam para depois comprar. Então a gente poderia trabalhar com toda essa área aqui sendo nossa site, sendo válido a entrada quando o preço tocasse nela. A gente poderia talvez descer um time menor e ver uma SAD um pouco melhor. Por exemplo, temos outra SAD aqui, que é a SAD do semanal. Vou marcar aqui agora também a SAD das 2 semanas. A SAD das 2 semanas seria aqui. Okay. Agora vamos ver qual que bate mais com aquela marcação que a gente fez. Vamos descer o time e ver qual que bate mais. Ok. Repare que esse de cima, ela mostra literalmente aonde eles venderam antes de comprar. Ok? Então essa de cima estaria mais válida. Mas não descarta o fato da segunda também ser válida. Então vocês poderiam ter 2 marcações, certo? Você poderia marcar essa área maior como a sua SAD e você poderia marcar essa área menor também como a sua SAD, porque ambas são válidas, ok? Então repare que ele trabalhou dentro da segunda área, essa vela aqui, e também trabalhou tocando ali na área de uma semana. Então essa seria a sua zona SAD. E que nunca tocou nos seus pontos refinados, nunca voltou lá embaixo, simplesmente subiu antes. Isso acontece muito, pessoal, muito. Quer ver outro exemplo aqui agora? É da próxima estrutura também do SDCAD. Temos aqui o SDCAD deste fundo aqui até este topo, porque ele criou um novo topo em relação ao topo anterior. Great. Ok. Então muita gente estava procurando refinamento. Pô, se eu fosse procurar um refinamento aqui, galera, seria então essa última velinha aqui de baixo, olha, essa vela preta aqui, que foi engolfada. Essa daqui, tá? Eu não zoom para vocês entenderem. Essa vela aqui foi a última vela de baixa antes da alta. Então ela vendeu, logo em seguida a gente teve engolfo. Ah, o que eu vi mais nela também? Manipulações. Manipulações dos fundos. Então esse seria o nosso order block, pessoal. Esse seria o nosso order block. Ok? Porém, repare que o preço veio bem abaixo, mas nunca tocou nele. Então, se você estava esperando especificamente tocar nesse ponto, você não teria pego uma entrada. Porém, se você fez da seguinte forma, procurou uma SAD, você teria visto, por exemplo, uma semana, e não teria achado talvez uma SAD tão interessante, essa velhinha preta aqui, por mais que ela seja válida, tá bom? Talvez você tenha achado essa SAD aqui numa semana. Se você procurou num time um pouquinho maior, por exemplo, 2 semanas, você viu essa grande SAD aqui, essa grande vela aqui preta, ok? Antes do mercado engolfar. Então você poderia ter trabalhado com essas áreas grandes aqui, essas áreas maiores, em vez de ter trabalhado só com aquela área menorzinha ali, aquela área pequenininha. E você pode estar utilizando também aquele formato de olhar o que aconteceu lá dentro, para ver se isso faz sentido. Por exemplo, esse aqui, você vê aonde o mercado literalmente teve essa força, onde você viu a última zona dos vendedores entrando, logo em seguida você teve força dos compradores. Você tentar refinar essa área. Repare que o 2 semanas bate ainda melhor do que uma semana, ok? O 2 semanas, literalmente, ele pega desde esse topo aqui até este fundo, ele mostra literalmente o engolfo dos vendedores entrando, logo em seguida os compradores. Você tem essa refinação da SAD. Você pode fazer isso vez após vez, por exemplo. Se eu tivesse uma estrutura daqui, vou marcar aqui para vocês. Você viu o boss aqui, aí você tem o topo, você tem o fundo aqui abaixo, correto? Antes de vocês procurarem SAD, vocês podem procurar uma seguinte coisa: força. Vocês verem aqui os últimos vendedores entrando, pode ser tanto daqui, vendedores entrando aqui, e pode ser tanto daqui de cima. Na minha opinião, poderia usar as duas, tá? Não estaria errado. Por isso que tem 2 refinamentos diferentes. Então você poderia utilizar vendedores entrando aqui, logo em seguida os compradores entrando aqui. Então você poderia procurar este refinamento aqui. Tentar encaixar uma vela aqui dentro. Então você, sei lá, marca aqui algo assim e tenta procurar um refinamento. Você poderia tentar refinar essa área aqui também, porque aqui, opa, perdão, 1 second row, caramba, peraí, aqui, você procuraria um refinamento aqui, um refinamento aqui. Essa seria a sua zona SAD. Ah, eu quero procurar um order block. Geralmente você vai ter ele como área que manipulou algo, por exemplo, aqui.
manipula liquidez, manipula, logo em seguida engolfo. Então o seu order block provavelmente seria essa área aqui. Order block eu prefiro utilizar, galera, em times menores, por exemplo, minutos, onde eu quero buscar entradas. Então se eu fosse buscar aqui um refinamento desses lugares, ou você teria então aqui essa área aqui como o refinamento do semanal, essa área aqui. Você poderia então agora ir para 2 semanas, tentar procurar algo maior, ok? Para que 2 semanas foi literalmente o refinamento, aquele primeiro refinamento que eu marquei, o segundo na verdade. E tem um refinamento mais acima também, que o preço tocou lá. Então a gente poderia tentar em 3 semanas, ok? 3 semanas também não ficou muito bom. Então poderíamos tentar em 4 semanas, talvez. Ok, 4 semanas, literalmente ficou uma vela de baixa antes da alta. Só que foi um pouco acima de onde a gente queria, certo? Então, nesse caso, pessoal, não ficou algo tão bonito. E vocês vão ver isso no seu dia a dia, tá bom? Vai acontecer vezes você identificar e não ficar aquela coisa tão linda. Então, eu sugiro para vocês, galera, pode estar marcando aquela vela do 4 horas lá, grandona lá, marcando aquela site. Mas vocês podem estar por conta própria também, vendo aonde foi a última venda antes da alta. Identificar como SAD. Então, um jeito principal é time maior. Um jeito secundário é onde você viu os vendedores antes dos compradores entrarem. Vocês podem identificar isso como SAD. E isso funciona muito bem. Vou pegar aqui agora um último exemplo, talvez. Tá, vamos pegar esse exemplo aqui atual. Aonde vocês podem ver SAD, 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 SAD. Onde vocês viram os últimos vendedores entrando antes da alta. Na minha humilde opinião, no 4 horas está um pouco ruim de ver. Vamos pegar o 4 horas. No dia está ruim de ver. Vamos pegar o 4 horas. Na minha humilde opinião, os vendedores aqui, os últimos foram aqui, vender para depois comprar. Então, essa é a minha SAD, pessoal. Essa é a minha zona SAD. Se eu quisesse refinar, eu buscaria então algo que manipulou, algo do tipo mais refinado aqui. Então, a minha SAD provavelmente vai estar aqui, logo em seguida comprou, certo? Então, eu posso estar marcando aqui como minha SAD. Ok? E posso tentar encaixar ela em uma vela. Ok. Repare aqui que uma semana ficou quase do jeito que eu queria. Uma semana a gente teria essa vela aqui. Talvez 2 semanas, se eu fosse buscar, ficaria um pouco melhor. Ok, 2 semanas provavelmente vai ser exatamente o que eu queria. Ok, 2 semanas vai ser literalmente o que eu queria. Isso, literalmente o que eu queria. Então a gente pode estar marcando onde foi a última área de venda, engolfada por compra, e procurar achar uma vela ali. Essa é a nossa zona SAD. E se eu quero um order block, pessoal, é algo mais refinado. É algo mais específico em uma vela e não uma área. Por exemplo, um order block estaria mais ligado a esses pontos refinados aqui, esses pontos refinados aqui, e não a áreas, ok? Order block também funciona, tá, pessoal? Mas order block, igual eu falei para vocês, eles geralmente manipulam algo, eles criam algo diferente. Por exemplo, order block tem diferentes order blocks. Como assim? Por que eu prefiro trabalhar com uma área e não com um order block em específico? Porque se a gente for olhar numa estrutura qualquer aí, a gente vai ver um order block de 1 hora, um order block de 4 horas, um order block de 6 horas, um order block, order block, order block. Agora, se você procura aonde foram as últimas vendas antes da alta, você vai achar uma SAD geralmente mais, entre aspas, simples e que funciona melhor. Porque é algo que é mais funcional, porque você tem uma área específica ali, onde você quer negociar, onde você vai estar de olho. Tem um olho, tá, galera? Onde você está de olho. E você não ficar preso a uma velinha específica, um lugar específico. Você está preso a uma área onde você quer negociar. Isso serve para qualquer parte, tá, pessoal? Por exemplo, se eu fosse trabalhar agora com o... Vamos então utilizar aqui o Aldeo SD como exemplo, certo? Se a gente quer marcar um ponto de interesse, a gente primeiro identifica a estrutura. Vamos que a estrutura é deste topo até este fundo. Então, o seu POI vai estar aqui, essa pernada aqui. Ok. Isso. Então, a estrutura do seu POI vai estar aqui, porque a sua estrutura está de baixo, certo? Então, você vai estar procurando sua SAD e seus order blocks. Um exemplo aqui muito clássico, galera. Esse daqui, ele comba muito perfeitamente a SAD e o order block junto. Se eu olhar, por exemplo, numa hora, consigo ver claramente aqui. Foi a última zona de alta antes da baixa.
Então, para mim, aqui é a minha zona SAD. Ao mesmo tempo, ele também é o meu order block, foi a última manipulaçãozinha ali antes da baixa. Então, na minha opinião, essa aqui é uma área bastante interessante para o USD nos próximos dias. Então, esse seria meu ponto de interesse. Daqui de baixo até lá em cima. Então, ali seria minha área onde eu queria buscar vendas. Vamos procurar agora outro par que não seja dessa forma. O SDCHF. Então, o SDCHF, primeira coisa, identifica a sua estrutura. Vamos daqui até lá embaixo. Você quer marcar seus pontos de interesse. Vamos lá. Primeiro você identifica a sua SAD e depois você identifica seus order blocks. Então, vamos lá. SAD. Primeiro você identifica onde foi a última alta antes da baixa. Ok? Na minha opinião, eu consigo identificar aqui da forma mais clara eu tenho essa última pressão compradora, ou até mesmo essa última pressão compradora daqui até aqui. Logo em seguida, eu tenho o mercado ali jogando para baixo. Então, eu poderia tentar refinar essa área daqui até aqui. Então, aqui poderia ser a minha zona SAD. Então, vou traçar uma linha aqui. Ok? E vou procurar tentar refinar isso. E também agora, junto com isso, poderia estar procurando meus order blocks. Order block geralmente é algo que manipula. Se você for olhar aqui, a última manipulação que eu tive foi essa manipulação das altas antes das baixas. Então, meu order block provavelmente vai estar nessa área aqui, até mesmo aqui, se for um caso. Ok? Então, vamos lá para o diário, tentar refinar isso. Ok, olhando para o diário, podemos ver que eu não consegui identificar minha SAD. Provavelmente vai ser semanal. Mas eu consigo identificar aqui qual foi meu order block, porque aqui eu consigo ver claramente onde foi a manipulação dos altos e em seguida a queda. Então, aqui foi nosso bloco de ordem. Então, se fosse marcar nosso bloco de ordem, seria essa área aqui, para vendas no futuro. E se eu quisesse marcar uma SAD, eu tentaria marcar essa área aqui. Então, vamos tentar olhar no semanal. O semanal não consigo ver tão claramente, talvez seja 2 semanas. Ok, 2 semanas ali não ficou tão bom também. Então, provavelmente vai ser times como dias. Eu vou olhar aqui alguns dias para ver se eu consigo achar uma vela específica. Mas não precisa, tá, galera? Pode marcar só com a linha aqui do jeito que eu marquei. Então, vamos lá. 11 dias, já achei de primeira. 11 dias seria ali literalmente a minha vela específica. Então, se eu quisesse marcar uma vela específica, eu pegaria a vela de 11 dias. Se quiserem escrever também aqui a, sei lá, SAD de 11 dias. Ok. Então, ali seria a sua área institucional. Galera, a SAD em si que a gente ensina para vocês em outros vídeos, já tá no Alpha, não é literalmente dessa forma, tá? É porque eu entendo o SAD às vezes como apenas uma área de interesse, supply and demand, uma área de interesse, uma área que tem instituição, uma área que tem dinheiro, uma área que tem volume, certo? Então, entenda como SAD uma área que tenha volume, uma área onde tem dinheiro, uma área de interesse, certo? É porque eu já acostumei falar dessa forma, tá bom? Mas não levem literalmente ao pé da letra. É uma área de interesse, uma área institucional. E o order block é uma área refinada, uma área que fez manipulações e algo do tipo. Então, assim seriam minhas marcações. Ou seja, em um ponto mais específico, eu venderia aqui em cima, algo mais seletivo, mas qualquer lugar que ele me der uma boa entrada aqui nessa área é válido para me vender. Então, se eu estou procurando venda no USD CHF, isso é cenários fictícios, tá, galera? Mas também pode vender se vocês quiserem, porque tá válido. Vocês podem vender em qualquer lugar dessa área aqui, assim como também podem vender lá no seu POI específico. Você vai ter um risco retorno muito melhor lá em cima, porém muitas vezes não chega. E para finalizar, pessoal, quero que vocês deixem no comentário se vocês gostaram desse estilo de vídeo, se foi muito difícil de entender, se vocês realmente entenderam e querem mais. Eu preciso saber, eu preciso desse feedback, galera. A gente está trazendo aqui para poder estar ajudando vocês, para estar ensinando, porém gostaria muito que vocês deixassem um feedback, que falassem o que vocês gostaram, o que não gostaram e tirassem suas dúvidas comigo, tanto no Telegram, via Instagram ou aqui nos comentários, que a gente vai estar respondendo todos os comentários, beleza? Mas no demais order block você quer uma área específica que manipulou padrões. Boom. SAD você quer uma área específica onde você viu os últimos compradores entrando ali antes da baixa. Uma área maior. Ok? A gente vai ensinar isso muito mais profundo lá no Alpha, tá? Essa área onde compram para depois vender. Você tem essa área SAD maior e você também pode estar refinando em uma área menor, certo? Tudo vai da questão de equilíbrio. Equilíbrio, o mercado precisa equilibrar. Então, muitas vezes, ele tocar aqui no meado da SAD ou na base da SAD é o suficiente para eles mitigar as suas posições em percas e já começar a retroceder para baixo. E muitas vezes, eles têm que ter lá em cima no topo para mitigar essas posições. Isso vai variar muito do mercado. Porém, ambas são válidas para estar pegando entrada.
Recomendo fortemente que vocês marquem suas áreas e depois vocês procurem refinamentos, ok? Não é mais, galera. Um abraço a todos e valeu, tchau, tchau.